Boa noite, bem-vindos ao Democracia em Debate. António, mais um programa. Tivemos aqui um interregno de uma semana, mas voltamos outra vez e também para fechar, né? Porque depois vamos em as férias. Bem-vindo. Muito obrigado, Paulo, obrigado. Portanto, vamos começar pelos temas, né? Entrar aqui temas bem oportunos, mas começamos com este que foi tão polémico, que é o novo modelo de debates na Assembleia da República. Toda a gente ficou assim um bocadinho surpresa pelo PSD, o teu partido, e tu também, né, como deputado, terem aderido a esse tipo de novo... Não trazer o ministro... não há uma atitude assim um bocadinho para a democracia? Não ficamos coxos, António? Não, eu acho que não. Eu acho que não. Sinceramente, acho que não. E respeitando todas as opiniões, aquilo que se vai dizendo e aquilo que se foi dizendo, eu acho que com esta alteração do novo modelo dos debates, que o objetivo foi efetivamente de credibilizar mais o debate parlamentar. Ou seja, este novo modelo aumenta, do meu ponto de vista, a fiscalização ao governo, uma fiscalização mais fina. Ou seja, o que nós temos tido até agora são debates quinzenais, com o Primeiro-Ministro para lá falar da política geral. O que se pretende agora é que haja, para além desses debates com o Primeiro-Ministro, que abordarão, como disse, uma política, ou aquilo que o Governo anda a fazer de uma maneira mais geral, a instituição de debates do Estado da Nação setoriais. Para a Justiça, para a Educação, para a Saúde, para a Agricultura, para qualquer área da governação em que seja necessário, e é necessário, digamos, haver fiscalização da nossa parte. O que se estava a passar é que estamos a tentar introduzir aqui outros mecanismos de escrutínio. E repara uma coisa, a Assembleia da República não vive só para os debates quinzenais. Como diz o Dr. Rui Rio, muito bem, o Governo está quase diariamente na Assembleia da República. Portanto, está nos debates quinzenais e está em sede de comissão com os ministros dos vários setores e com as equipas ministeriais. O que é que se pretende? O que se pretende é trazer para... e desses debates, dessas discussões, desse escrutínio que se faz em sede de comissão parlamentar, o que é que chega cá fora? Quase nada. Quase nada, rigorosamente nada. Aquilo que chega cá fora, efetivamente, são aquilo que se chamam dos tais soundbites, a berraria, às vezes, que isso não quer dizer que nós concordemos com ela. Nós acho que achamos que o debate tem que ter nível, e tem tido nível, como é óbvio, mas, efetivamente, começa a ser contraproducente e começa-se, digamos, a perder o foco naquilo que efetivamente o país precisa e necessita, que é nós chegarmos àquilo que as pessoas precisam. O que é que está a ser feito na educação que se debate a nível em plenário? A justiça, a saúde, a agricultura, o mar, as Forças Armadas. Isso não chega. Ou seja, é trabalhado em sede de comissão, mas não se faz notícia disso. Portanto, isto também para contrariar um pouco aquela ideia de que a Assembleia da República só reúne quando se vai às reuniões plenárias. Isso não é verdade. Depois, há outra questão que foi muito debatida. Agora eles querem que o Primeiro-Ministro só vá lá de 2 em 2 meses. É evidente que não. Aliás, e deixa-me dar-te aqui uma nota que me entristece um pouco, que é Rui Rio, quando disse que o Primeiro-Ministro precisa de trabalhar. É evidente que ninguém no seu perfeito juízo acha que o Dr. Rui Rio não pense que o Primeiro-Ministro, quando vai ao debate quinzenal, que não está a trabalhar. Obviamente que não. O problema é que são debates extremamente longos, são debates que exigem preparação. Repara, é uma pessoa que vai falar dos vários ministérios, dos vários assuntos, das várias pastas. E nós achamos é que é preciso, primeiro, trazer também para o centro do debate as cabeças que estão nas várias pastas e a sacar-lhes responsabilidades em sede de plenário. E isso será, do meu ponto de vista, mais rico para a nossa democracia. É responsável de tudo, não é? É sempre o responsável. É evidente que é. É lógico, portanto, é assim.
Ele vai aos debates da política mais geral, pode ir também aos debates setoriais, e eu conhecendo poderá ou não ir, isso ficará a cargo dele, mas não é desprestigiar aqui o Parlamento, não é esvaziar as funções que o Parlamento tem, não, pelo contrário, é torná-las mais incisivas, mais, como eu disse há pouco, mais finas, para que, efetivamente, as pessoas saibam o que é que se está a passar. E mais outra coisa interessante e muito importante, que as pessoas não... Se passou, acho que não passou bem. É a obrigatoriedade que agora vão ter em responder às perguntas, em responder às questões. Quantas vezes a oposição, e neste caso o PSD, faz... Aliás, isso foi visto no debate do Estado da Nação, em que se fazem perguntas objetivas e não são respondidas. Isto agora vai deixar de ser assim. Se não as responderem lá, vão ter um determinado espaço de tempo para responder por escrito. Portanto, eu acho que isto que vai enriquecer, efetivamente, aquilo, o tal escrutínio, a tal fiscalização que se pretende ao Governo. Quantas vezes nós, em sede de comissão, e eu falo por mim, questiona-se, nós questionamos os vários ministros, secretários de Estado, e as respostas não surgem. Aliás, às vezes perguntam-se a eles e estão a falar é de outra coisa, que é aquilo que lhes convém em termos políticos. Mas, para nós, para o país, isso não tem grande valor. Tem valor se calhar, para o debate político mais desinteressante. É o que eu acho. Portanto, é assim, acho que de uma maneira geral isto vai enriquecer. E depois também é assim, podemos fazer a avaliação daqui a um ano. Ainda ainda ontem, falava com um colega e dizia-lhe, olha, tu lembras do que é que se tratou, por exemplo, nos debates quinzenais de janeiro? Em janeiro, pronto, é um mau exemplo, estávamos às voltas com o Orçamento de Estado. Mas em dezembro, em novembro, passa eventualmente alguma coisa, mas... aliás, como passa, olha, por exemplo, num debate do Estado da Nação, que durou 4 horas e pico, na comunicação social vê o que é que passou. 3 minutos, 4 minutos, e para falarmos de quê? Da tragédia que aconteceu em Santo Tirso, com aqueles animais e pronto. Ou seja, vão ser debates que vão ser praticamente debates uma vez por mês. Portanto, são os 5 a 6 debates temáticos com o Governo, e depois, se ele entender participar, mas não participando, está lá o ministro responsável pela pasta e a sua equipa ministerial para falar sobre educação, saúde, justiça, etc, etc, etc. Portanto, acho que isto só vem reforçar a democracia do meu ponto de vista. Agora, eu respeito a opinião que as outras pessoas têm, mesmo com os meus colegas de bancada que votaram contra. Portanto, é respeitável, tem os seus argumentos que... Agora, uma coisa é certa, nós, quando vamos para aquelas funções, e eu lamento dizer isto, mas isto não é um problema de consciência. Isto é um problema de funcionamento. Portanto, eu não podia apelar à minha consciência para votar contra isto. Aliás, portanto, eu revejo-me nisto, e creio que digamos, o sumo que sai dos debates quinzenais são pouco. Portanto, essa é a principal motivação. Exatamente. Nós o que queremos saber é porque é que os nossos alunos têm o insucesso X e Y. Nós queremos saber é porque é que não estão a funcionar a unidade de saúde em tal parte. Nós queremos saber é porque é que os bombeiros estão sem dinheiro. E com certeza o Primeiro-Ministro vai depois ter feedback disso. É evidente. Portanto, aliás, eu acho que estes debates setoriais eles terão que os preparar também em conjunto, suponho eu. Muito bem, António, podemos passar então para o segundo tema, que é o Estado da Nação. Exatamente. Pronto, tivemos, como sabes, na passada sexta-feira, o debate do Estado da Nação, que é um debate que, digamos, que encerra a sessão legislativa. Neste caso, encerrou o debate da primeira sessão legislativa. Foi uma sessão legislativa muito atípica, por causa da Covid-19, mas que eu sinceramente, acho que o Parlamento esteve à altura também de tão
exigente tarefa que é de trabalhar na Assembleia da República com a pandemia. Bom, e então só aqui umas notas que salta logo, digamos assim, e saltou logo para as parangonas, que o tal pedido de casamento de António Costa aos partidos à sua esquerda, nomeadamente ao Bloco de Esquerda, ao PCP, ao PEV e também ao PAN. Portanto, ele diz que tem que haver, Portugal precisa de uma base de entendimento sólida, uma base de entendimento política sólida, e rejeitando competições de descolagem entre partidos e calculismos eleitorais. Pronto. Isto aqui, este calculismo eleitoral, apetece-me dizer, mas é disto mesmo que se trata. Esta intervenção, este piscar de olho, é calculismo. Porquê? Porque se as coisas não resultarem, pá, eu disse. Agora há uma coisa que também é preciso dizer. Porque é que nós estamos há 9 meses nesta nova legislatura? Porque é que António Costa não pensou nisso, por exemplo, em outubro, quando ganhou as eleições? E porque é que não propôs, digamos, esse casamento de papel passado aos partidos da antiga geringonça? É esta a questão. Portanto, para mim, trata-se evidentemente de um calculismo e eu também acho de uma preocupação. É evidente que esta base de entendimento sólida e duradoura que ele refere tem a ver também com aquilo que se passou a partir de março, obviamente, e também com outro aspecto que, entrando agora aqui na parte do debate do Estado da Nação, que são o facto de Portugal, até 2029, poder vir a dispor de 57,9 mil milhões de euros para... É muito dinheiro. Portanto, é um montante total de transferências europeias, é um envelope financeiro bastante grande. Nós, quando tivemos a Troika, se não estou em erro, foram 72 mil milhões de euros. E isto aqui entre as verbas que falta executarem do Portugal 2020, que é o quadro financeiro plurianual anterior, que é o que está a terminar, portanto acaba em 2020, mas há mais 2 anos para se gastarem essas verbas, para se executarem essas verbas, aliás. Entre o novo quadro financeiro plurianual até 2029, ou 27, exatamente, 27, e aquilo que é o tal envelope financeiro para fazer face à crise provocada pela Covid, nós temos esta verba. Ou seja, isto dá cerca de 6 mil milhões de euros para executar anualmente. Portanto, isto é uma responsabilidade tremenda para se executar e executar bem. Ou seja, o que é que nós achamos? É uma oportunidade para Portugal poder fazer aqui reformas de fundo que o país precisa, efetivamente. Mas portanto, não pode o país continuar, por exemplo, como há uns casos que ainda falta saneamento no interior. Sim, tipo coisas, claro que sim. Tem dinheiro para umas coisas, mas depois ainda há obras para fazer que ainda são do século passado. Não é? Tu referiste a um ponto que diz muito às populações, que é o saneamento básico. Isso também cabe às autarquias estabelecer prioridades. Eu ia falar aqui de uma prioridade, mas ela é da minha terra, em Santa Marta, portanto eu não quero falar disto aqui porque causa-me alguma impressão e no momento certo irei falar disso. Porque há muito investimento que se faz que não é direcionado, que não é reprodutivo. Eu acho estranho como é que se prefere gastar uma avultada quantia de dinheiro numa rotunda em vez de, olha, por exemplo, em saneamento. Não, coisas que são básicas, António. É um exemplo, exatamente. Portanto, este envelope financeiro é muito grande, repara, tão grande como quase tão grande foi o que foram os dias de discussão. Isto foi um debate que começou, foi um debate, não, foi uma reunião, começou na sexta-feira e só acabou terça-feira de madrugada. Portanto, os tais países frurais insistiram e impuseram algumas condições e regras. Para nós, isto também é bom dizê-lo, isto para nós é muito bom, não perdemos aqui grande volume financeiro, ficou praticamente igual, mas para nós isto é muito bom. É muito bom e aqui também justiça seja feita, é preciso dizê-lo. Acho que o governo esteve bem, digamos, ao conseguir captar esta brutalidade de euros que aí virão. Agora, há a responsabilidade de pôr isto no terreno ao serviço das pessoas.
E este dinheiro não vai estar disponível já. Nem em setembro, nem em outubro, não vai estar disponível este ano. Estará disponível a partir de junho, julho do próximo ano. Portanto, há que ver que há aqui uma responsabilidade para o próximo Orçamento de Estado, para 2021, porque nós temos empresas e as pessoas a precisarem de muita ajuda. Depois, também, uma outra nota relativamente ao debate do Estado da Nação foi o aviso que o Rui Rio fez por causa daquele projeto que nós entendemos ser megalómano do hidrogênio. Acho que já falei nisto aqui há 15 dias, em que se prevê que seja feito em Sines, prevê que por aquilo que se pensa que se está a ser feito serão gastos cerca de 7 mil milhões de euros, isto é muito dinheiro, e além disso há um problema que Rui Rio apontou, é que nós já fizemos efetivamente asneiras a mais ao longo destes anos. Não é? Asneiras a mais, e não queremos fazer mais asneiras, principalmente com este envelope financeiro. Ou seja, não vamos estar aqui a investir agora em projetos que para já ainda não são seguros, não são viáveis economicamente. E depois, repara, a resposta que vem é, vocês não querem eólicas, não querem hidrogênio, não querem o solar. Não. O PSD quer eólicas, quer o solar e quer o hidrogênio, mas não é para o contribuinte pagar. Nós queremos que sejam projetos sustentáveis. Que não seja mais um... Repara uma coisa, nós olhamos para a nossa fatura da eletricidade e vemos quanto é que, por exemplo, em 100 euros que a gente paga, 52 são para rendas ou para não sei o quê. Portanto, a nossa preocupação é com o contribuinte. É evidente que o hidrogênio vai ser o futuro. Parece-me que sim, e toda a Europa está a investir. Só que repara uma coisa, nós, portugueses, com umas finanças, com contas públicas débeis, estamos a pensar em investir 7 mil milhões. Sabes quanto é que vai investir a Alemanha num projeto destes? São 9 mil milhões, mas a Alemanha pode. Pois. E a dimensão é diferente. E a dimensão é diferente. Portanto, investir sim, mas com razoabilidade e cuidado, porque senão corremos o risco para entrar numa aventura que nos vai depois vai nos desgraçar a quem? A mim, a ti e a quem paga a luz. Claro. E, portanto, o mercado tem que funcionar, não tem que ser o contribuinte sistematicamente a pagar essas rendas para EDPs e para outras empresas que gravitam prémios exatamente, que gravitam à volta dessas grandes empresas e que não faz sentido. E também há uma outra questão relativamente a isto. Porquê Sines? Porquê Sines? O deputado Luís Leite Ramos disse bem porque não estarreja. É evidente que Sines já há qualquer coisa ali que nos está, digamos que já não nos está a cheirar bem. Não é? Portanto, mais, como é que vão ser escolhidos esses parceiros? Haverá concursos internacionais? Portanto, isto tem que ser questionado. E isto vai ser questionado nos debates da nação no próximo ano, para sabermos como é que, neste caso o Ministério que cuida da energia, como é que está a fazer isto. Não é? Portanto, e depois, só para terminar aqui a parte do Estado da Nação, também uma situação que o Dr. Rui Rio levantou, que é a investigação do Ministério Público à venda do novo banco. Porque não se compreende como é que se está a dilapidar património, e muito património imobiliário, a preços que não estão de acordo com aquilo que corre no mercado. E eu vi há pouco, e o Primeiro-Ministro acedeu a isto e já mandou uma cartinha ao Ministério Público para saber o que é que se está a passar. Portanto, isto é preciso... Isto também é escrutínio. Mas, outra preocupação do Rio tem a ver com a TAP. Não é? Portanto, nós, efetivamente, relativamente a esta questão, que era a TAP, que era o novo banco, nós não podemos entrar aqui em aventuras que oneram o contribuinte, oneram a nossa dívida pública. Portanto, repara, entregam-se milhões de euros a uma empresa que nem um plano apresentou. Pelo menos não é do conhecimento público que a TAP tenha apresentado um plano de negócios
que justificasse, olha, nós precisamos de 1.200 milhões de euros, mas já... Para isto, não é? Exatamente, mas 1.000 já lá estão. Pois. Ora, eu não estou aqui a discutir a importância da Sim, TAP sim. ou não. Eu acho que nós... Mas a forma como está a ser gerido. Exatamente. Portanto, a TAP é uma empresa pá, que está falida, ponto. E para o Estado entrar, para nós contribuintes entrarmos e pagarmos, temos que ter conhecimento pelo menos qual é o plano de negócio. Ouvia-se também que vai fazer não sei quantas rotas, 500 semanais, mas de onde? Também não há essa informação. Pelo menos eu não tive acesso a ela e só ouvi assim as notícias de relance. Portanto, são 700 ligações, são 500, mas de onde? Lisboa? Pois, é importante saber isso. Exatamente. Muito bem, do Estado da Nação, E pronto, e é só o Estado da Nação, é só. esse debate. Agora vamos passar para. Queres falar sobre este bate-papo, no fundo, entre dois ministros? O ministro Pedro Nuno Santos diz que os transportes públicos não se prova que é lá surtos, que é de lá que se parte os surtos, mas a Ministra da Saúde diz que não. Diretora-geral. E a Ministra, a pessoa, Marta Temido, também fez questão de dizer que para já ainda é cedo abrir e pôr tudo na normalidade. É um pouco isto que tu queres falar agora também, não é, António? Pois, isto, eu ligo muito, eu trago este assunto aqui porque a DGS, a Direção-Geral de Saúde, na passada sexta-feira publicou uma nota em que diz que viagem em transporte sem redução da lotação máxima é considerada de alto risco. Pronto. É evidente que a minha preocupação aqui tem a ver com também e muito com as escolas. Pois, quando começar, não é? Exatamente. Portanto, repara, está considerado que o contacto em transportes fechados, e aqui é dito que em viagens, por exemplo, numa aeronave, minutos, não é? sim, numa aeronave aparece uma grelha dedicada a uma exposição de alto risco. Isto é uma coisa. Os aviões andam cheios. A lotação que puderem levar, andam cheios. Depois aponta no sentido de que, e alerta, que quem estiver sentado até 2 lugares para qualquer direção, mais de 15 minutos, é considerado alto risco. E depois há aqui uma coisa que a mim me chamou a atenção, que diz assim, o contacto físico direto com um caso de Covid-19 ou o contacto direto desprotegido com secreções contaminadas de um caso de Covid-19 também é considerado como alto risco, bem como o contacto em ambiente fechado, por exemplo, em coabitação, sala de aula, sala de reuniões ou sala de espera durante 15 minutos ou mais. Ou seja, isto aqui, a sala de aula, fez-me logo tocar aqui as campainhas todas. Porquê? Porque foi a própria Direção-Geral de Saúde que deu orientações ao Ministério da Educação que está bem que os meninos vão dar com máscara, vai haver higienização, etc, etc, etc. Portanto, isto é tudo, são métodos de prevenção cumulativos. Agora, o que é facto é que, estando alunos a 1 metro de distância, num ambiente fechado, porque eu não acredito que as escolas de inverno vão abrir As portas. as portas, as janelas, etc. Ao contrário, então traz montes ou isso. Percebes? Portanto, esta nota é preciso ter muita atenção a isto, porque é preocupante. Ainda é preocupante e os transportes dos nossos alunos para as escolas a partir de setembro, isto vai trazer aqui... Aliás, já está a trazer demasiadas preocupações aos encarregados de educação, aos diretores, e cá está. Isto é algo que vai sobrar para quem? Para os pais. Para as autarquias. Depois e para os pais. Não é? Muito bem. Temos pouco tempo, António, mas ainda vamos passar aqui no ACES. Pelos vistos, o ACES do Grande Porto 1, não é? Que é o Santo Tirso e Trofa, não tem diretor executivo. Ora bem, estamos numa altura que isso é muito complicado. Aliás, em todas as alturas eram complicadas, mas nesta aqui ainda mais, não é? Exatamente. É sem diretor executivo e sem presidente do Conselho Clínico. Ainda Portanto, nós tivemos conhecimento disto a semana passada. Para nós isto é uma situação extremamente grave. Aliás, é um ACES que comporta
tem cerca de 115 mil utentes servidos pelas suas 11 unidades nos concelhos de Santo Tirso e Trofa. Mas há aqui uma coisa que a nós nos faz muita impressão. Porquê? A nomeação para a direção executiva deste ACES ocorreu no final de 2015. Portanto, para um mandato de 3 anos. Portanto, 2015, acabaria em 2018. Portanto, terminaria em novembro de 2018. Ora, é no mínimo estranho que mais de um ano e meio depois continue sem haver nomeação. E ninguém diz nada. Porquê? É esta a questão. Mas, no passado dia 6 de julho, tivemos nós conhecimento, há pouquíssimo tempo, cessou funções a anterior diretora executiva, que avisou, de acordo com a lei, 30 dias úteis antes, após terem formalizado formalizou o pedido 30 dias antes e 590 dias após o término do mandato para o qual tinha sido nomeada. Portanto, é assim. É uma situação que se torna ainda mais inusitada, uma vez que o Conselho Clínico só tem, neste momento, uma vogal em funções. É complicado. Isto é grave e o PSD já agarrou nisto e já fez uma questão à Sra. Ministra da Saúde para saber o que é que se está a passar nisto. Porque nem há diretor executivo, nem presidente do Conselho Clínico. E, portanto, ainda por cima, numa altura destas, com Covid, etc. Seja noutra altura qualquer, mas realmente nesta é complicado. Muito bem, António, vamos terminar, mas querias deixar aqui uma nota, porque ainda ontem estiveste nos Bombeiros Voluntários de Coimbrões, não é? Sim, chegaste aqui muito preocupado. Cheguei bastante preocupado. Aliás, nós já temos vindo a falar aqui das dificuldades que os bombeiros têm sentido e porque estão a atravessar uma crise financeira gravíssima. Então as associações humanitárias de bombeiros voluntários é terrível. Portanto, trabalham com aquilo que não têm, pagam às suas custas equipamentos, não tiveram ajudas do governo assim logo de princípio. Aliás, também já foi aqui dito, as ajudas que houve foi antecipado o décimos, etc. Pronto. Isto para dizer o quê? Isto para dizer que nós, PSD, em sede de orçamento suplementar, conseguimos, à revelia daquilo que o Governo pretendia e à revelia do PS, isto é bom que fique claro, nós conseguimos, apoiando uma iniciativa do PCP, também é justo dizê-lo, para que fossem, digamos, premiados com pelo menos mais 3 duodécimos este ano por causa da pandemia. E, no entanto, temos também, em sede de apreciação parlamentar, o quê? Portanto, com base na apreciação parlamentar número 11, que foi proposta, como eu disse há pouco, pelo PCP, do Decreto-Lei 19 de 2020, em que se sabe e se declara que a situação financeira das associações humanitárias de bombeiros voluntários é periclitante. Repara, nós conseguimos, com o voto do... Aliás, esta questão, e deixa-me ler-te aqui, dívidas e pagamentos, o Estado tem uma dívida de 30 milhões de euros para com estas associações humanitárias. Este artigo, que exige que esta dívida seja paga no prazo máximo de 45 dias, sabes quem é que votou contra isto? O PS. Todas as bancadas votaram a favor, o PSD, a CDS, o Bloco, o PCP, etc., contra PS. Mas foram também aprovadas medidas que cubram de modo integral os custos efetivos dos serviços prestados. Lembras-te de eu ter dito aqui há uns tempos atrás que estas associações transportavam doentes Covid, cada EPIs para aí eram 50 euros e não recebiam zero. Portanto, acho que é justo dizer que os bombeiros têm têm que ter uma presença nas nossas vidas importante, e têm-no, mas é preciso haver condições para aquelas pessoas voluntárias trabalharem. Eu soube hoje que, por exemplo,
por esta falta de dinheiro, de verbas, que estas associações compram carros de bombeiros abatidos em França. Ou seja, há empresas que se dedicam a ir comprar veículos de emergência, de combate a incêndio, etc. A França compram-nos cerca de, eu estou a ouvir lá, cerca de 5 mil euros, dão-lhes aqui um arranjo e as associações vão comprando isso. Para uma coisa, isto é muito estranho quando nós temos ouvido, ainda infelizmente este fim de semana faleceu um bombeiro com um despiste. Não foi a combater incêndio, foi num carro de combate a incêndios e que se despistou. Portanto, isto tem que nos fazer pensar em alguma coisa. Muito bem. António, chegamos ao fim da primeira temporada do Democracia em Debate. Querias dar mais uma nota? Portanto, não, era sobre isto, portanto, lamentar as mortes desses bombeiros e também felicitar o Alexandre Poço, Sim, que do JSD. venceu as eleições no último fim de semana para a JTC, portanto é o novo presidente da JSD a nível nacional, e também dar os parabéns à Sofia Matos, porque foi, digamos, também candidata, mas que perdeu, mas que assim é a vida. Assim, Nós temos pena, porque assim. nós apoiamos sempre as pessoas do Norte, mas a Sofia, com certeza, que será também muito útil. Nas Não, funções ela soube perder e bem, portanto... Eu vi o discurso, sim. Não esperaria outra coisa dela e, portanto, só quero desejar-lhe É uma mulher do Norte. desejar a mulher do Norte. E desejar ao Alexandre muita sorte e um excelente trabalho, porque a nossa juventude também precisa disso. Muito bem, António, agora sim, como tinha dito, chegamos ao fim da primeira temporada, vamos descansar um bocadinho, todos os programas vão entrar em hibernar no verão, mas voltamos em setembro com um novo formato, algo mais dinâmico e claro, com os teus comentários. Novas, não é? Boas férias. Muito obrigado, foi um gosto estar aqui no Democracia em Debate. A primeira temporada chega ao fim, mas em setembro, que é logo aí, nós voltamos com o deputado António Cunha. Boa noite. Novo Canal. Sempre novo, sempre seu.